Olha só, com o André Mendonça restaurando a normalidade no processo lá do caso Master, já estão falando em prisão preventiva do Toffoli, meu amigo. Está circulando a possibilidade da prisão preventiva do Toffoli. Vamos entender qual é a base dessa história aqui e por que esse papo começou a surgir. Lembra, o Toffoli assumiu o caso do Banco Master depois de uma viagem lá com o advogado do Banco Master, com Augusto Botelho, até Lima, no Peru e coisa e tal. Aí assumiu o caso, botou tudo em sigilo e a partir daí tomou uma série de decisões extremamente questionáveis, se não completamente ilegais, né? Colocar tudo em sigilo nem foi a pior delas. Isso a gente, né, meio que dá para justificar botar em sigilo. Mas além do sigilo, ele quis fazer uma cariação antes de depoimento, uma coisa que não existe. A cariação é feita depois dos depoimentos para, né, eventualmente se esclarecer alguma coisa. Ele depois determinou que todos os celulares apreendidos numa operação contra o Vorcaro fossem mandados para o STF e que só 4 pessoas poderiam fazer a perícia desses celulares. Um monte de determinação absolutamente sem sentido, que agora parece que está se provando serem tentativas de obstrução de justiça. E tentativa de obstrução de justiça é crime, mesmo se cometido por um juiz, mesmo se cometido pelo juiz do caso, que na época era o Toffoli, né? Agora que o André Mendonça está fazendo as coisas da maneira correta, está arriscado o Toffoli para a cadeia. E você sabe que se o Toffoli for, o Alexandre de Moraes é o próximo da fila. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por piloto de fuga do Flávio Bolsonaro, ginecologista da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu já fiz um vídeo ontem falando que a beleza do que o André Mendonça está fazendo com o Carlos Master é voltar a coisa para o normal. É o feijão com arroz. É o que tinha que ter sido feito desde o início. Não precisa fazer nada, a gente não precisa usar os subterfúgios da esquerda para derrotar a esquerda. Não, deixa eles. Eles estão fazendo errado, deixa eles fazerem errado, isso não é problema. A questão é que basta isso para pegar o Toffoli. O Toffoli está muito encrencado nessa história, né? Aqui, ó, Mendonça reverte decisão do Toffoli e restabelece o rito legal no caso Master. É o que ele fez. Simplesmente fazerem as coisas da forma correta, sem nenhum problema, sem nada, né? Aí tá dizendo aqui, ó, Mendonça revoga Toffoli e deixa ministro em situação delicada. Aí, aqui, ok, o título não quer dizer muita coisa. Mas quando você lê a matéria aqui, olha só. Nova reviravolta no Banco Master. O ministro André Mendonça consolidou sua postura mais dura ao revogar decisões do seu antecessor, o Dias Toffoli, e restabelecer o fluxo ordinário de produção e envio de relatórios financeiros pelo COAF, sobre o rito legal tradicional, afastando a interferência direta da cúpula do Supremo. Lembra, antes o COAF tinha que mandar os relatórios para o Supremo então olhar... Bom, antes de mais nada, o que é o COAF? O COAF é um órgão da Receita Federal, lá do Ministério da Economia, que justamente faz monitoramento de transações anômalas, transações com muito dinheiro, para eventualmente pegar traficante de droga, gente lavando dinheiro, criminosos de todo tipo. E daí eles pegam esse tipo de coisa e investigam a partir daí, né? Só que aí isso tinha sido feito uma proposta que não tem que passar pelo STF primeiro. Se achar alguma coisa, tem que passar pelo STF primeiro. O motivo disso é óbvio. O Toffoli sabe que o nome dele está envolvido em algumas dessas coisas. Então ele não quer ser surpreendido com alguma coisa assim, né? Aqui, ó, afastando a interferência direta da cúpula do Supremo nas etapas técnicas de investigação. Parece ser um recado claro de que o tribunal não deve cercar-se artificialmente num dos maiores escândalos financeiros da história do país. Ou seja, deixa o pessoal fazer a investigação. Quando chegar na fase de processo, que aí vai chegar no STF, o STF vai julgar a coisa toda, né? A decisão vista por analistas como uma tentativa de devolver autonomia à Polícia Federal e ao COAF também intensifica a análise sobre os limites da atuação de magistrados em processos sensíveis. Olha só, aqui é o ponto importante. Se antes Toffoli chegou a centralizar sobre o caso, sobre sigilo e sobre a sua tutela, tudo tinha que passar pela mão do Toffoli, agora crescem nas cúpulas jurídicas e políticas, e também da Polícia Federal, diga-se de passagem, debates sobre a sua condução não teria sido imprudente ou parcial, que poderia justificar até medidas extremas como o pedido de prisão preventiva de Toffoli.
hipótese que reflete a insatisfação de setores da sociedade de procuradores com a percepção de obstrução ou favorecimento durante a sua relatoria. Ou seja, o Toffoli teria praticado obstrução de justiça, segurou a investigação de forma indevida. Por quê? Porque não precisa o STF ser comunicado de qualquer relatório do COAF. No futuro, quando o relatório virar uma investigação e a investigação tiver todas as evidências, tudo acossado ali, isso vai ser remetido para o STF. Quem vai julgar é o juiz no final das contas. Mas o Toffoli não queria nem que isso chegasse a acontecer, ou seja, tinha que passar por ele antes para ele evitar que o nome dele aparecesse ali, né? Porque ele sabe que o nome dele vai aparecer ali e o nome do Xandão também, né? 129 milhões de reais que a esposa do Xandão recebeu lá, ou queria receber lá do Vorcaro, é um valor bastante considerável, né? Então, ou seja, esse pessoal deu um jeito de se cercar nessas coisas aí. Isso é obstrução de justiça. E a obstrução de justiça do Toffoli, é claro que não foi só para ele, foi para ele e para o Xandão, né? Então, na fila está o Xandão nessa história aqui, ó. Crescem nas cúpulas jurídicas, deixa eu ler para vocês, vou ler de novo, hein? Crescem nas cúpulas jurídicas e políticas debates sobre se a condução teria sido tão imprudente ou parcial. Olha só, imprudência e parcialidade é pouco, tá? Isso aqui tá mais, eu já falei para vocês, é coautoria, meu amigo, é participação no crime, né? Que poderia justificar até medidas extremas como pedido de prisão preventiva do Toffoli. Prisão preventiva do Toffoli pode ter prisão preventiva de ministro do STF, tá? Como é que faz isso? Um ministro decreta a prisão do outro ministro. É julgado na cúpula, sem a participação do ministro que pediu, nem do ministro que é o alvo, e se for aprovado pela Câmara lá, né, pelo colegiado do STF, o cara é preso, né? Em tese, eu não sei não, porque como eu falei para vocês, né, muita gente, inclusive no STF, está achando que é preciso uma medida drástica dessa. O Flávio Dino, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes estão tentando fazer um negócio, não, temos que fazer pautas positivas para o STF, para tentar melhorar a imagem do STF junto à população e não sei o que lá. Só que isso não vai resolver. O que a população quer não é um STF político do lado certo. A população quer um STF não político, um STF técnico, que não mexa em política, que não persiga a direita, que não corra atrás da direita, que deixe o jogo democrático ser jogado, que se a população brasileira votar na direita, é a direita que vai assumir o poder. Então, isso é o que se espera do STF, né? E não que faça política para um lado ou para o outro, seja lá qual lado for, né? E aí, talvez ele chegue à conclusão de que a única maneira de realmente limpar o nome do STF é cortando na própria carne. Eu acho que isso vai ser necessário. Pelo menos Toffoli e Alexandre de Moraes teriam que ser cortados. A minha questão toda só é, isso vai acontecer já ou isso vai acontecer ano que vem? Ano que vem eu tenho mais expectativa, porque eu acho que ano que vem, a gente elegendo o Flávio e elegendo um Senado mais à direita, a gente consegue fazer isso sem problemas ano que vem. Esse ano agora eu acho pouco provável que aconteça alguma coisa, tá? Por mais que os escândalos sejam enormes, né, em termos de impeachment e coisa e tal, mas poderia ser a prisão preventiva do Toffoli. Já pensou isso, cara? Uma prisão preventiva do Toffoli? Ia ser lindo de morrer, cara. Dependendo do que se achar aí nessas quebras de sigilo, né? Aqui, ó. Delegados estão mais confortáveis com um novo relator, diz a DPF. A DPF é uma associação de policiais federais, né? O presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal declara que decisões do relator anterior, Toffoli, prejudicavam a investigação. Cara, só isso daqui já é, de certa forma, obstrução de justiça. Para pensar. Um juiz que toma decisões que, de novo, não são decisões usuais. Você pode alegar o seguinte, botar sigilo, por exemplo. Sigilo, eu diria que, ok, é uma coisa que não ajuda em nada, mas é uma coisa usual nesse tipo de investigação. É um caso de muito alto perfil, muita gente importante está envolvida, né? Então sigilo é uma coisa que faz sentido nesse caso. Mas as outras ações dele, aquele negócio de fazer uma cariação com o Vorcário, o cara do Banco Central, que não tinha sentido nenhum, cara. Meu amigo, até estudante de direito, se sugere um negócio desse, é reprovado na matéria. Como que um juiz do STF, supostamente com alto saber jurídico e não sei o que lá, faz uma lambança dessa? Não tem nem lógica isso, né? E depois, muito pior, quando ele mandou vir todas as provas para o STF, proibiu a Polícia Federal de fazer a perícia nas provas coletadas na operação, na segunda fase da Operação Compliance Zero, né? Então, assim, realmente uma coisa que chama muita atenção essa ação do Toffoli, no sentido que pode ser obstrução de justiça. O Toffoli estava tentando segurar o processo, né? Para ele e para o Alexandre de Moraes. Aqui, ó.
Banco Central já recebeu o pedido de quebra de sigilo da empresa do Dias Toffoli, então toda a movimentação financeira da empresa, bem como também, eu imagino que isso aqui também vai cair na Receita Federal, todas as declarações e coisa e tal, tudo isso vai ser levantado e vai ser enviado para a polícia para investigação. Olha só, eu acho que dependendo do grau que apareça aqui, dependendo da sujeira que apareça das ligações entre o Vorcaro e o Toffoli, já imaginou o Toffoli sendo preso no STF, cara? Em prisão preventiva? Caramba, bicho, vai ser lindo de acontecer. Vamos ver. Eu acho que não acontece, não. Eu acho que a gente vai tirar ele por impeachment ano que vem. Mas, de qualquer forma, a coisa tá ficando quente. E pra gente isso é bom, cara. Pra gente isso é bom. Porque quanto mais o povo perceber o absurdo que tá o STF, maior a chance do pessoal querer votar em senadores que querem arrumar essa coisa, que querem justamente dar um freio de arrumação no STF, tirar uma meia dúzia de lá, pelo menos uns 4 ou 5 ali, né? Tira o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Dino, o Zanin, e se tiver o cara lá do... o Gilmar Mendes também, pô, tirando esses 5, já tá mais tranquila a coisa, já tá mais light o STF, e aí a coisa pode começar a engrenar para o lado correto, né? Com pessoas mais técnicas lá no STF, como é o caso do André Mendonça e do Nunes Marques, né? Então vamos ver, olha só, coisas muito emocionantes estão para acontecer com o Toffoli lá no STF. Estou na torcida. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.